O Fluminense recebe hoje o Internacional, meu amigo, num jogo importantíssimo. 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, 29ª pra gente, porque a gente tem um jogo atrasado, mas a gente já percebeu que esse negócio de jogo atrasado é bom não ficar contando com o ovo que ainda tá dentro da cloaca da galinha. Você não esperava ouvir a palavra cloaca logo no início desse pré-jogo, né? Vamos rodar a vinheta, porque Fluminense Internacional, você precisa saber de bastante coisa sobre esse jogo, arbitragem. Vamos lá, roda a vinheta que tudo que você precisa saber sobre Fluminense e Inter você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor e vamos embora pra gente poder falar sobre Fluminense mais uma vez. Hoje, dia 25 de outubro de 2025, Fluminense e Internacional se enfrentam às 5h30 da tarde no Maracanã. A expectativa de público é baixa, 10 mil ingressos foram vendidos até a tarde da sexta-feira, bem abaixo do que a média do Fluminense no Campeonato Brasileiro, que de pagantes é de cerca de 25.800 pessoas. O jogo é às 5h30 da tarde, a transmissão com imagens é no Prime Video, né, no Amazon Prime, mas você sabe que o Raiz Tricolor, em parceria com o Jornada KTO 1902, faz todas as transmissões dos jogos do Fluminense, tá? Em todas, sempre no estádio. Hoje não é diferente, a partir de 3h30 da tarde, tá ao vivo. Hoje quem vai dar o recado aqui é o João Paulo. Estarei no casamento do meu primo, meu irmão Abner. Mas vocês estão em boas mãos. A última vez que o JP transmitiu o jogo no Maracanã foi 3x0 pro Fluminense contra o Atlético Mineiro. Então eu não espero menos hoje, hein, JP. A partir de 3h30 tá ao vivo o nosso pré-jogo com toda a nossa equipe, a cobertura no estádio, como sempre. Beleza? Então vem com a gente. Já se inscreve aqui embaixo ativando o sininho para a hora que a live começar, o nosso pré-jogo, você já tá atento. A arbitragem, dessa vez eu vou deixar... Segura aí, tá? Por volta de... Se você estiver muito desesperado, por volta de 12 minutinhos de vídeo, mais ou menos, adianta, porque a arbitragem tem show dessa vez, tá? Mas vamos lá, cara, aquele panorama de tabela inicial, né? E por que eu tô falando isso? Quem tá tapado aqui é só o São Paulo, que é 10º com 39 pontos. Tabela tá aí na tela, cara, e a derrota do Fluminense pro Vasco deixou o Fluminense numa situação bem chata. Na verdade, vocês estão vendo uma tabela errada, cara. Eu vou explicar já o porquê. Ó. Vou botar aqui a tabela na tela. Essa daqui é a tabela oficial. E você vai entender o porquê que eu tinha colocado aquela tabela diferente. A situação do Fluminense ficou bem chata, né, no Campeonato Brasileiro. O Fluminense, mesmo tendo um jogo a menos, né, que é um jogo em casa contra o Ceará, o Fluminense tá a 5 pontos do Botafogo e o Fluminense tá só a 2 pontos à frente de São Paulo, do Vasco, e a 3 pontos do São Paulo. Claro que no caso do São Paulo, do Bragantino, o Fluminense tem uma vantagem ali em relação ao número de vitórias, principalmente em relação ao São Paulo. Mas em relação ao Vasco, não. Se a gente empatar nessa rodada e o Vasco vencer, o Vasco vai ultrapassar a gente no saldo de gols, porque eles empatam em número de vitórias e o saldo deles é 5, o nosso é 0. Então a gente está falando de um cenário onde a gente hoje está mais perto de perder essa posição, que é a posição da espera, né? Que é a posição que vai ter que torcer para um brasileiro ser campeão da Libertadores, ou, se não for campeão da Copa do Brasil, ter que torcer para o Cruzeiro ser campeão da Copa do Brasil, tá mais fácil a gente perder essa 7ª posição do que a gente conquistar a 6ª. E isso, é claro, que está bem longe do que o Tricolor deseja para o Campeonato Brasileiro de 2025. O que a gente espera, e que se tornou hábito, e não é hábito à toa, é que o Fluminense joga a Libertadores do ano que vem. Já não tá jogando desse ano, porque o pós-Libertadores de 23 foi patético, foi pífio, uma arrogância que subiu a cabeça de todos os quadros do time, desde o jogador que recém subia até, obviamente, a diretoria que comandava tudo. E nesse ano o Fluminense correu na Sul-Americana, correu o risco de ser campeão, né? E não conseguiu. Ficar fora da Libertadores de novo seria um problema grande pro Fluminense, pensando em caixa financeira e pensando em torcida também. A gente jogou a Libertadores em 21, em 22, em 23, em 24, só não jogou em 25. Tava acostumando. Agora eu vou explicar aquela outra tabela. Vou fazer aqui agora, sempre nos vídeos aqui de pré-jogo, a simulação da rodada. Faltou botar o jogo do Fluminense do Internacional. Tá? Essa daqui é a simulação. Fala, Gabriel, mas você acabou de fazer uma simulação até o final do campeonato. São coisas diferentes. A de lá era lúdica, era até o final do campeonato. Aqui é rodada por rodada.
tá? E esses são os resultados que eu simulo. Eu não simulo o placar, só simulo o resultado, empate ou vitória. E acho que vai acabar acontecendo isso na rodada. O que colocaria a gente, na minha análise aqui pelo menos, com uma grande chance, cara. Considerando que a minha visão é de que o Vasco acaba perdendo pro Red Bull. Um tropeço, né, do São Paulo não ganhando do Bahia em casa. Mas que o Bahia vai muito mal fora de casa. E com o Red Bull ganhando, ou seja, uma galera aqui com 39 pontos... O jogo do Fluminense contra o Internacional, ele pode colocar, com o empate do Botafogo com o Santos em casa também, o Fluminense para se reaproximar da galera de cima, né, 44 pontos, ficar ali próximo do Botafogo, ficar, na verdade, quase que num empate técnico com o Botafogo, porque o Fluminense joga hoje, mas na quarta-feira o Fluminense joga de novo e joga sozinho contra o Ceará, um jogo atrasado. E aí, vencendo o jogo contra o Ceará, ultrapassaria o Botafogo no número de vitórias, seria sensacional. Agora, um empate, considerando que depois desse jogo contra o Ceará, o Fluminense enfrenta o Cruzeiro fora, o Flamengo num clássico no Maracanã e o Palmeiras no Allianz Parque, é desesperador a gente estar a 5 pontos atrás do Botafogo, por exemplo, e só a 3 à frente do Vasco. Se a gente perder o jogo pro Internacional, então, aí, meu amigo, eu não quero nem conversa sobre o que pode acontecer. Aí é o famoso só Jesus na causa, tá? Desesperador. Mas vamos lá. Vamos falar de bola e campo, porque de desesperador já basta o cálculo. A hora do campo agora é pra tudo dar certo, ô Subeldia. Vamos lá, tá? Escalações prováveis aí na tela. Vou começar com a provável escalação do Fluminense, porque o time pode ter mudanças no seu time titular para o jogo deste sábado, tá? Terá uma mudança obrigatória, já que o Freitas está suspenso, e pode ter também uma mudança no ataque. Vamos lá, lendo a provável escalação do Luiz Ubeldia, a gente fala sobre Fábio no gol, né? Apesar da falha do jogo passado, nada me abala ainda. Se o Fábio continuar falhando a cada 3 meses, pra mim tá ok. E detalhe, a média dele é mais baixa do que isso. A última falha dele havia sido contra o Palmeiras, né? Em julho. Voltou a falhar agora, olha só que coisa. Samuel Xavier, Thiago Silva e Ignacio deve herdar essa vaga do Freitas, que tá suspenso. Algumas mudanças, tá? Jogando com um zagueiro destro. Vamos ver, cara. Eu acho que o Ignacio é um zagueiro... No todo, o Ignacio é um zagueiro melhor do que o Freitas. O Freitas eu acho um pouco mais... Na parte física, um pouco melhor. Mas eu acho o Ignacio melhor, por exemplo, na bola aérea. Tá? Foi pra mim o grande destaque da zaga na bola aérea no Mundial. Na Copa do Mundo agora. Vamos ver. O Freitas está tendo a sorte de ser o titular ao lado do Thiago Silva. E a gente sabe que qualquer zagueiro que joga ao lado do Thiago Silva sobe alguma coisa. O Ignacio, quando jogou ao lado de outros zagueiros. Então, vamos ver se o Ignacio também aproveita a sua chance. Só um parêntese rapidinho sobre banco de reservas. O Igor Rabelo foi contratado pelo Fluminense, pensando nessa temporada, para ser ali um jogador que só poderia jogar o Brasileirão, porque estava fora da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Não é relacionado desde o jogo contra o Mirassol. Só isso que eu digo, tá? O cara foi contratado só para jogar o Brasileiro, não está sendo relacionado no Brasileiro. Na lateral esquerda, provavelmente, René, que exerce a lei do ex, né, René? Vamos lá, né? Não exerceu na Copa do Brasil, vamos torcer para dar certo agora. Meio de campo padrão, Hércules, Martinelli e Acosta. Na verdade, mais Martinelli, né? O Martinelli tem feito quase que um terceiro zagueiro, às vezes, sem sido o primeiro volante. O Hércules um pouquinho mais solto e o Acosta com essa liberdade. Na verdade, é quase que um trenzinho assim, né? Com o Hércules com a liberdade para poder ir para os dois lados aqui também, mas o Acosta principalmente se movimenta bastante. Informação, Ganso treinou, Nonato treinou, não sei se estarão disponíveis para o jogo contra o Internacional. Enfim, vamos ver, né, como é que vai ser. Expectativa é de ter os dois, até porque é melhor ter do que não ter, né? Por mais que você discorde ou concorde com a escalação do Paulo Henrique Ganso ou uma volta do Nonato. Em relação aos pontas, a gente tem Kevin Serna e Canóbio, provavelmente mantidos, precisam melhorar. Serna e Canóbio precisam melhorar. O desempenho deles vem sendo bem abaixo. Bem abaixo. Para vocês terem noção, a exceção do jogo contra o Atlético Mineiro, que ali o Serna levou um 7.7, fez gol e tal, as notas do Kevin Serna, desde que o Zubeldia assumiu, foram as notas na média que a gente dá no pós-jogo. 5.4, 3.3,
4.9, 2.4 e 2.8. As médias do Canóbio, aí esse, mesmo incluindo o Fluminense e Atlético Mineiro, foram contra o Botafogo 6.4, mas dali pra frente Sport 5.3, Atlético Mineiro 6.5, Mirassol 4.6, Juventude 3.9 e Vasco 2.5. Então são dois que caíram muito de produção. Falando em cair de produção, a gente fala do centroavante. A dúvida é se o Zubeldia vai barrar o Germancano para colocar o John Kennedy ou não. Eu tenho falado isso constantemente. O John Kennedy não é uma certeza de que vai dar certo. O John Kennedy não tá fazendo um grande campeonato. O John Kennedy é o melhor centroavante hoje que a gente tem. Nosso cenário é esse. O Germancano foi muito mal contra o Vasco, desperdiçou a principal chance que a gente teve no jogo, que foi logo no início, que poderia ter mudado o jogo como um todo. E depois disso não fez mais nada. O Germancano pode jogar e pode fazer gol porque ele é goleador. O Zubeldia fala isso na coletiva e eu até concordo. Mas a gente precisa lembrar que o mesmo Germancano que era goleador, no ano passado precisou ir pro banco pro Cauã Elias, para dar um espaço para um garoto que entrou e fez gol, e se não tivesse feito tanto gol, a gente teria caído. Nesse momento o Zubeldia não estaria aqui, porque a gente estaria na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, evidentemente que o Germancano pode entrar no jogo de hoje, ser titular e fazer gol. Mas o que a gente tem visto é que isso está mais provável de acontecer com outro jogador do que com ele. Só um dado sobre os 3 centroavantes do Fluminense, que preocupam muito, e são problemas que a gente tem hoje na mão. O Germancano tem um gol nos últimos 13 jogos. O John Kennedy, que é a segunda opção, na verdade deveria ser a primeira, tem um gol em 11 jogos desde que voltou no Fluminense. Aí você pode falar, pô, Gabriel, mas foram poucos minutos. E eu vou concordar, são poucos mesmo. Mas nos últimos 13 jogos, esses que o Germancano marcou apenas um gol, o Germancano jogou cerca de 700 minutos. O John Kennedy, dos 11 jogos que ele voltou ao Fluminense, jogou 323. Se a gente reduzir para os últimos 11 jogos do Germancano, ele jogou 600 minutos. Os últimos 11 jogos do John Kennedy, ele jogou 323 minutos. Está falando da metade do tempo. Não é como se fosse uma distância muito abissal. O John Kennedy tem um gol numa cobrança de pênalti contra o Sport. Isso que eu tô falando. Não é que o John Kennedy vai entrar e vai resolver, mas o John Kennedy está melhor. Está nitidamente que o John Kennedy está mais perto de fazer um gol do que o Germancano. Se eu botar o Everaldo na conta, começa a ficar preocupante, porque dos últimos 11 jogos o Everaldo não fez nenhum gol. Tem 500 minutos nesse período. E aí o Everaldo, nesse momento, é só desesperador. Falando do Internacional, tá? O Ramon Dias assumiu há pouco tempo, assumiu, inclusive, mesmo período aí que o Zubeldia, com o princípio de parar de levar gol. O Internacional tinha levado, no Campeonato Brasileiro, em 23 jogos, tinha levado 36 gols. Em 6 rodadas com o Ramon Dias, levou 6 gols, sendo que 3 foram num jogo só contra o Mirassol. Então, no geral, o time melhorou essa parte defensiva. Pro jogo deste sábado, a equipe do Internacional traz no gol o goleiro Ivan. Então, um goleiro, no geral, assim, seguro ali, mas que já foi muito mais... já teve muito mais moral no futebol brasileiro. Era o goleiro que se esperava que fosse titular no lugar do Léo Jardim, por exemplo. Era uma revelação da Ponte Preta, etc. Enfim, acabou não vingando. E aí, vou dar uma rápida característica de alguns jogadores que a galera talvez não conheça muito. Lateral direito é o Vitor Gabriel. Enfim, é um lateral mais defensivo. Cleiton Sampaio e Gabriel Mercado. Gabriel Mercado você conhece. O Cleiton Sampaio é um zagueiro canhoto. Acho que tá até invertido aqui, né, na verdade, do que provavelmente vai jogar. Então, sem um Vitão para essa partida. Alan Benítez na lateral esquerda. É um lateral aí já um pouquinho mais parecido com o Bernabé, de ir bastante, avançar bastante na linha de fundo. No meio de campo, o provável Internacional tem Luiz Otávio, Thiago Maia, Alan Patrick. Mas tem a possibilidade do Bruno Gomes entrar, tá? O Bruno Gomes, que é ex-Coritiba, que o Fluminense inclusive já quis ali no final de 2023. E aí eles iriam para um esquema mais Ramon Dias, que seria com um losango ali no meio de campo. Enfim, acho que o Thiago Maia você já conhece, o Alan Patrick também é o cérebro ali do time, né? O Thiago Maia é esse volante canhoto, um pouquinho mais equilibrado, e o Luiz Otávio acaba sendo um volante de desarme, né? De destruição de jogadas. Lembra um pouquinho mais o Richard, que também tá lá no Internacional, que jogou por aqui. No ataque, Carboneiro é o grande, a agressividade vai vir com ele, tá com moral pra cacete. O gringo do Internacional, enfim, vem se destacando, vem sendo o ponto de ataque, talvez mais importante junto com o Alan Patrick da equipe do Inter, né, com essa profundidade. O Vitinho, que é o ponta do 1 contra 1. Não acho o Vitinho grandes coisas, mas enfim, tem que valorizar minimamente ele porque o cara é titular. E o Rafael Borré,
que é aquele centroavante que não é o centroavantão. É um centroavante de muito mais mobilidade, de sair da área, de pressionar a saída de bola, aparecer na frente para se desmarcar. Não é aquele cara, por isso que eu acho que a valorização do Ignacio na bola aérea vai ser, talvez o serviço dele vai ser um pouquinho mais fácil para este jogo. Eu falei sobre arbitragem, né? Antes de eu dar a questão da arbitragem aqui, deixa eu só falar da KTO, porque a KTO é quem patrocina aqui o nosso pré-jogo. E, cara, a KTO tem uma parada chamada chance extra, que é essencial pra galera que gosta de apostar, porque você pode fazer uma aposta meio maluca, ativa lá a chance extra na aba promoções aqui em cima antes de começar, vai lá, ativa a chance extra e aí você aproveita para, por exemplo, meter aqui uma aposta como essa aqui que eu acabei de criar, cara. Bota aí, ó. Uma aposta que eu criei aqui. Fluminense ganhando o jogo, o Atlético Mineiro perdendo pro Ceará, acho que tem chance do Ceará ganhar esse jogo, e o Vitória ganhando o Corinthians. Aqui, ó, ativa aqui, chance extra, vai ter aqui meus bônus, você ativa, você aposta R$10, e aí basicamente, se eu ganhar, eu ganho 217, e se essa aposta não bater, eu tenho direito a outra aposta de R$10 também logo depois. O dinheiro não volta para minha conta, tá? É importante falar isso. Ele fica disponível ali nos bônus, uma aposta de novo de R$10. Aproveita lá na KTO, o link tá aqui na descrição, é muito importante o seu apoio também para as marcas que patrocinam a gente, principalmente nessa época. Vai lá rapidinho, faz um cadastro e já aproveita para dar aquela moral. Eu falei que ia falar aqui no final sobre arbitragem, né? Quem apita a partida é Rafael Claus. E aí eu levantei aqui rapidamente na internet, não sei se foram todos, mas um breve histórico de Rafael Claus nesse ano, tá? Então prepare aí, estamos com 16 minutos de análise, não sei quando vai terminar, mas vem comigo, tá? Dia 10 de fevereiro, Rafael Claus num Ponte Preta e Guarani, num derby campineiro, marcou um pênalti e expulsou o Lucas Rafael do Guarani após uma revisão do VAR. E, bem, a análise geral, e quem pega pra ver o lance vê que não tinha nem havido pênalti e que o vermelho ainda foi também muito absurdo. Um pouco mais de um mês depois, na estreia do Campeonato Brasileiro, na primeira rodada do Brasileirão, Grêmio 2, Atlético Mineiro 1. O Atlético Mineiro reclamou muito de um jogo perigoso, aquele famoso pé alto, na origem do primeiro gol do Grêmio. Teve um jogo perigoso, na sequência saiu o gol do Grêmio. Bem, no final das contas a CBF divulgou o áudio do VAR e a galera acha, quem vê o lance percebe que na verdade foi muito semelhante ao que o próprio Rafael Claus depois anulou lá no Sport Fluminense. Era pra ter sido anulado o gol do Grêmio, o Rafael Claus errou. Seguindo em ordem cronológica, dia 18 de maio, nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Rafael Claus apitou outro clássico, Corinthians e Santos, pela Série A. E deu um segundo amarelo pro Escobar do Santos numa confusão e... Bem, assim, quem pega pra ver o lance percebe que ele esqueceu, tá? Que era o segundo cartão amarelo e acabou expulsando de uma maneira muito precipitada. O segundo gol do Corinthians foi anulado por uma falta na origem, que é muito contestável se foi falta ou não. Mas é engraçado que nesse ele anulou por falta na origem sem ter sido falta. No do Grêmio foi o inverso. Enfim, já entendeu qual é o problema, né? Dia 2 de junho, Série A ainda de novo, Juventude e Grêmio, ele apitou. 11ª rodada. Pênalti do goleiro do Juventude em cima do Kahneman, marcado após o VAR. Só que depois, um pênalti pro Juventude foi anulado por uma interferência de um atleta que estava em impedimento. O técnico do Juventude reclamou muito no pós, disseram que foi roubado e etc, etc, etc. No final das contas, esse eu confesso que eu nem achei tanto erro quando eu vi o lance não, mas alguns entendidos acharam que houve erro também prejudicando o Juventude. A gente segue aqui, tá? Aqui foi dobradinha na semana, dia 31/7. Ele meteu no Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, nas oitavas de final, o jogo de ida, um pênalti que era para ter sido marcado pro Atlético Mineiro, de um toque de mão do Léo Pereira. O VAR não chamou, o Atlético Mineiro reclamou muito e ele não deu. Na semana seguinte ali, ele apitou o jogo da Libertadores, as oitavas de final, Peñarol e Racing. O Rafael Claus expulsou um jogador do Racing por uma sola na cabeça do jogador do Peñarol. Acontece que após a revisão, ele foi chamado para revisar, ele trocou por amarelo e foi uma parada que gerou confusão na Argentina e no Uruguai de tanto problema que foi a decisão dele. Um erro, uma sola na cabeça, ele tirou o vermelho, tirou a decisão certa dele de campo para voltar com o amarelo. Sigo ainda falando, tá? Porque
Nesse mesmo mês, ele apitou Bahia e Fluminense, olha a gente aí, quarta de final ida da Copa do Brasil. Bem, nesse jogo, teve um gol do Kevin Serna que foi anulado por impedimento, até aí ainda vai, e um pênalti retirado ali por um braço colado. A torcida do Fluminense questionou muito sobre esse erro ali, desse pênalti retirado naquele jogo que foi 1-0 pela Copa do Brasil. E depois, de novo, no Sport 2, Fluminense 2, ele foi extremamente errado. Ele errou muito no jogo. Eu não tenho nem como listar todos os erros dele no jogo. E eu nem tô falando aqui do gol do Fluminense que ele anulou por falta na origem, diferente do que ele fez lá naquele jogo lá atrás, no jogo do Grêmio. Porque aí, beleza, foi falta do Ignacio mesmo. Mas ele erra na marcação do pênalti do Fluminense, porque ele dá a falta depois sem sinalizar e etc. Apesar de ter sido pênalti, apesar de no final das contas ter tudo dado certo, foi uma série de erros. O Sport chegou a cogitar a anulação, que eu achei que era demais também. Mas enfim, um problema sério essa porcaria de arbitragem. Então assim, os últimos 4 minutos foram pra mostrar que o Rafael Claus ele erra consistentemente. Isso daqui foi um levantamento que eu fiz rápido, tá? Com certeza tem mais erros do Rafael Claus no campeonato. Esse árbitro é tido como um bom árbitro no Brasil. Enfim, durma com essa. Hoje tem Fluminense Internacional e eu espero que a gente volte aqui muito mais tranquilo, sem citar Rafael Claus, sem citar nada, e com uma vitória do Fluminense. Tamo junto, até a próxima, valeu.